Oi, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade no estudo das ferramentas de edição das entidades. Hoje, então, nós vamos estudar duas novas ferramentas, que é o Offset e o Move. Relembrando que todas essas ferramentas são acessadas no menu Modify, então estão aqui destacadas em vermelho as ferramentas que nós vamos estudar hoje. O Move, que é acessado também pelo atalho M, e também o Offset, que é acessado pelo atalho O. Iniciando os nossos estudos com o Offset, o que ele faz nada mais é que uma cópia paralela. Então, ele cria essa cópia paralela do objeto selecionado, né, e desloca de acordo com uma distância que é inserida dentro do programa. Então, para efetuar essa cópia paralela, né, primeiro acionamos o comando offset, ou clicando no ícone de offset, ou então colocando na linha de comando O, Enter. Depois, seleciona esse objeto em que se deseja fazer a cópia paralela. Lá na linha de comando vai estar escrito, né, Select Object to Offset. E então aponta-se o mouse para o lado onde se deseja fazer a cópia paralela. Ao apontar o mouse para o lado, né, que se deseja fazer essa cópia, nós devemos então inserir a distância, né, a distância do objeto original para a cópia que nós estamos fazendo. Uma observação muito importante em relação a essa ferramenta Offset é que caso o objeto seja um círculo ou uma polyline, ou seja, são uma entidade só, será criado um novo objeto com uma distância definida para dentro ou para fora do objeto de origem. Então aqui temos alguns exemplos de aplicação do Offset. Temos aqui o primeiro exemplo de duas linhas, né? Uma 90 graus da outra. E a aplicação do offset, uma foi aplicado para o lado de fora e outra para o lado direito. Notem aqui que foram criadas duas retas paralelas, né? Foi aplicado o comando offset em dois momentos distintos e aqui nós conseguimos observar que essas linhas não estão mais juntas, porque foram cópias idênticas. O círculo, né, que foi aqui utilizado, ele é uma entidade só e é uma entidade fechada. Quando eu aplico o offset, notem que aqui no caso foi aplicado para fora, para o lado de fora, notem que foi criado um círculo com um raio maior, definido pelo usuário. Nesse terceiro caso aqui, foi um objeto criado com um polyline, ou então pela ferramenta Rect, que cria retângulos, né? Da mesma forma que o círculo, ao apontar para dentro, nesse caso aqui, eu vou criar um outro retângulo com um tamanho menor, né? Com dimensões um pouco menores. Então, é dessa forma que funciona o offset. A grande vantagem de utilização dele é no caso de formas fechadas, como é o caso aqui do círculo e do retângulo. Para ilustrar a ferramenta Offset, nós vamos fazer esses três desenhos. O primeiro deles são linhas de tamanho 20, totalmente na verticais, que são copiadas, né, com distâncias iguais a 1. Então, nós poderíamos criar manualmente, inserindo somente pelo comando de linha, porém, com o Offset, nós vamos obter uma cópia muito mais simples. Aqui do meio nós temos um círculo, em que a distância do círculo interior com o círculo exterior é 1,5. Então, nós vamos criar também utilizando a ferramenta Offset. Finalmente, nós temos esse terceiro desenho, em que é como se fosse um canto de uma parede de uma planta baixa. Então, se nós tivermos uma polyline, uma polylinha, nós podemos realizar esse desenho utilizando o Offset diretamente, sem nenhuma outra ferramenta de edição. Vamos iniciar então o desenho aqui no Web AutoCAD. Primeiro vamos fazer esse desenho da esquerda, que são as 6 linhas com distância 1, utilizando a ferramenta Offset. Então, eu vou fazer aqui uma linha, vou colocar L Enter para inserir o comando de linha, vou clicar em qualquer posição e vou ativar meu comando orto, uma vez que a minha linha está totalmente na vertical. Vou inserir então aqui o tamanho dela, que é 20, e vou dar um Enter. Notem que a linha ficou bem pequena, então eu preciso dar um zoom, utilizando o scroll do mouse. Agora eu vou utilizar a ferramenta Offset. Para isso, né, nós podemos ir lá no menu Modify
e clicar na minha ferramenta Offset, ou simplesmente colocar O, Enter. Depois disso, eu preciso selecionar o objeto que eu quero fazer a cópia paralela. Nesse caso, é essa linha que criamos. Vou clicar nessa linha. Ao clicar nessa linha, imediatamente é criada uma cópia que vai seguir o meu mouse, né? Como ela é paralela, eu não consigo alterar a posição como é feito lá no comando copy. Aqui é simplesmente eu vou inserir um objeto para a direita ou para a esquerda. Não posso alterar a posição para cima ou para baixo. Sabemos, né, pela figura, que a distância de uma linha para outra é 1. Então, eu vou colocar um 1 aqui, que é a distância, Enter. Pronto, realizei a minha cópia. Após isso, é só realizar esse procedimento mais 5 vezes. Então, vou clicar nessa linha, vou apontar para a direita, 1, Enter. E assim, eu vou fazendo até obter todas as minhas cópias paralelas. Pronto. Aqui estão as minhas 6 linhas utilizando o comando Offset. O próximo caso aqui vai ser o caso do círculo. Então, eu vou inserir um círculo, né? Simplesmente o comando C, Enter. Vou colocar o raio aqui de 5 e vou dar um Enter. Sei que a distância entre esse círculo e o círculo externo é de 1,5. Então, eu vou inserir aqui primeiro o comando de Offset, ou Enter. Vou selecionar o objeto, que é o meu círculo. Então, notem que se eu afastar o meu mouse ou aproximar do centro, eu sempre vou criar um círculo de raio maior ou menor. Aqui eu quero um círculo de raio maior, sendo que a distância, né, a diferença desse quadrante para o quadrante do círculo do raio maior é de 1,5. Então, eu vou colocar aqui 1,5, Enter. Pronto, está criado o meu desenho. Para o terceiro desenho, eu vou inserir aqui um polyline. Por que é importante inserir um polyline? Porque notem que não há que as retas que foram criadas com distância de 1, elas não se cruzam. Se eu criar simplesmente linhas aqui, deixa eu notem aqui que há um cruzamento dessas linhas paralelas, porque foram, né, simplesmente cópias paralelas de objetos independentes. Então, eu preciso fazer com que essas minhas linhas externas sejam um objeto só. Eu obtenho isso por meio do polyline. Então, eu vou excluir minhas duas linhas e vou utilizar o polyline para a criação delas. Então, eu vou inserir o comando PL de polyline. Vou criar uma linha esquerda aqui de tamanho 10 e outra linha direita de tamanho 10. Notem que se eu clicar aqui na linha de baixo, ambos os objetos, né, tanto a linha da esquerda quanto na linha que está na horizontal, ela é selecionada. Então, isso significa que isso é um objeto só, ok? Agora sim, eu posso aplicar o meu offset. Então, ó, Enter. Vou selecionar agora o objeto e eu vou, notem aqui, né, que é sempre criado os dois objetos em conjunto, tanto para fora quanto para dentro. Agora eu vou criar essa distância de 1. Colocar 1, Enter e pronto. Está criado o meu desenho. Passamos agora a estudar a ferramenta Move. O Move nada mais é que o movimento, né? Ele altera a posição de um objeto dentro do meu desenho. Então, para que eu possa alterar essa posição, né, aciona-se o comando lá no menu Modify, ou então pelos comandos ou Move, ou simplesmente a tecla M. O programa, então, vai solicitar que seja selecionado o objeto a ser movido. Depois, né, de selecionado o objeto, insere-se Enter para confirmar a sua seleção. A execução do comando Move é muito parecida com o comando Copy que já vimos nas aulas anteriores. Então, deve-se primeiro, após a seleção do objeto, deve-se selecionar aquele ponto base, o base point, que normalmente é um ponto notável, né? Um ponto notável definido pela nossa ferramenta de precisão, o Snap, que também nós já vimos em aulas anteriores. Depois de especificar o base point, deve-se arrastar o objeto selecionado e especificar um segundo ponto, ou seja, um ponto de ancoragem, clicando na tela. Ou então, né, os objetos selecionados devem ser movidos para um novo local de acordo com a distância e a direção
isso inserido, né, apontando o mouse para a direção, inserindo a distância do segundo ponto. Para exemplificar a utilização do comando move, nós vamos fazer esse desenho. Temos aqui na parte inferior um círculo de raio 10 e distante de 20 unidades nós temos outro círculo menor de raio 7. Porém, notem que eu tenho aqui uma inclinação de distância de 45 graus. Então, sem o comando move, acaba que fica um pouco complicado de fazer esses objetos. Então, para desenhar aqui, nós vamos utilizar o comando move. Então, aqui no Web AutoCAD, nós vamos desenhar esses dois círculos. O primeiro círculo que eu vou desenhar é esse círculo de raio 10. Então, eu vou colocar um C de círculo, Enter. Vou criar aqui, vou clicar em qualquer posição da tela e inserir o raio 10. Ok. Agora, o que eu vou fazer é um círculo concêntrico de raio 7, que seria esse círculo menor. Eu posso utilizar a ferramenta OSNAP para encontrar o centro e criar o círculo normalmente, ou então, pelo comando offset, eu posso inserir uma distância paralela de 3, que é a diferença de 10, do raio 10, para o raio 7. Eu vou fazer isso, né, uma vez que estamos na aula de offset também. Então, eu vou inserir aqui o comando offset, ou Enter. Vou selecionar esse círculo, vou apontar aqui para dentro do círculo e colocar uma distância de 3. Pronto, criei meu círculo de raio 7. Agora, o que eu vou fazer é ativar o meu comando polar. Então, se eu ativar o meu comando polar, eu tenho acesso ao ângulo que eu quero aqui de 45 graus quando eu for mover esse meu círculo no interior. Notem que eu preciso selecionar aqui um ângulo que eu possa selecionar, né, possa definir o ângulo de 45 graus. Então, por padrão, o Web AutoCAD traz como 90, o padrão aqui do polar, mas porém eu posso selecionar o ângulo de 45 graus. Então, a cada 45 graus, ele vai me trazer uma ajuda, um OSNAP, né, de ângulo, ok? Agora sim, eu vou selecionar o comando Move. O comando Move pode ser selecionado dentro do menu Modify, ou então simplesmente pela tecla M, Enter. Preciso agora selecionar o objeto, que é esse meu círculo de raio 7, que é o círculo menor. Agora eu vou dar um Enter para confirmar. Eu preciso então agora definir o ponto base. Meu ponto base que eu vou definir é o centro dele. Então eu passo meu mouse sobre o meu círculo. Já apareceu uma cruzinha ali para mim pelo OSNAP. Vou clicar, né, nesse meu centro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou apontar o meu círculo a 45 graus. Utilizei aqui a ferramenta polar, né, para isso. E eu vou inserir o tamanho, a distância do círculo, do centro do círculo maior para o centro do círculo menor, que é 20. Então, vou colocar aqui 20, Enter. Pronto, está criado o meu desenho. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão lá no Moodle, elas vão compor parte da nota de vocês, assim como a presença das aulas assíncronas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por e-mail, nos fóruns do Moodle, ou então no nosso servidor do Discord durante o horário de plantão de dúvidas. Muito obrigado pela atenção e